Olá, alegria, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Henrique Pegas, desejando a você um feliz ano novo, dia 31 de dezembro de 2021. Essa coluna denominada O que esperar do mês seguinte, eu faço mensalmente, gravo todo o último dia do mês, seja sábado, domingo, feriado, dia útil, eu gravo, faço no último dia, passando o que aconteceu de mais importante, mais relevante no mês na área tributária, os pontos mais relevantes e as perspectivas para o mês seguinte. Fiz isso em janeiro, fevereiro, março, até o mês de novembro, essa é a 12ª edição. Hoje, 31 de dezembro, pela manhã, 9h30 da manhã aproximadamente, né, quando a gente começa aqui, vamos fazer um vídeo mais curto, espero trabalhar em 15, 20 minutos no máximo, são 3 slides, e dando uma repassada em algumas coisas do ano sobre a tese do século, seus desdobramentos, a reforma tributária e o que aconteceu em dezembro. Bom, aconteceram muitas coisas em dezembro na área tributária, né? Muitas decisões do STF, posicionamentos da Receita Federal polêmicos, normatização da Receita Federal, simplificando, tentando unificar a parte de compensação de tributos federais. Mas eu listei aqui os 6 pontos que eu julguei mais relevantes assim, para a estrutura básica do sistema tributário nacional. Bom, primeiro, o novo refis. O novo refis, cujo nome é HELP, programa, estou lendo ali, ó, Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional. Aí eles colocaram HELP, simplificaram a sigla. É um programa que elimina ou reduz a cobrança de multa e juros. Ele, a princípio, não reduz o principal deverá ser pago, mas há uma generosa redução de encargos, de multa e juros, tá? E o parcelamento pode ser em até 15 anos para as empresas do Simples Nacional e aqueles microempreendedores individuais, tá? Que têm dívidas tributárias das mais diversas, principalmente. Aí tem isso é escalonado conforme a redução do faturamento durante a pandemia, tá? Então tem todos os detalhes para serem observados lá na lei complementar específica. É interessante que já tivemos alguns parcelamentos anteriores, tá? Quem teve esse parcelamento anterior pode pegar o que está devendo ali e colocar nesse novo HELP. Isso aí unifica os parcelamentos anteriores, você vai ter um parcelamento só do Simples Nacional. E a opção deve ser feita até o último dia útil do mês que vem, do mês de janeiro. Tá bom? Bom, a lei complementar do DIFAL, isso vai gerar muita polêmica. Por quê? Tem 3 minutos, agora eu não lembro qual foi o número, mas tem 3 minutos que eu fiz agora no mês de dezembro. Nós estamos na edição 231, que foi a edição de hoje. Então, 228, 227, e foi esse mês de dezembro. É só você procurar, tem a playlist ali, aliás, tem todas as 231 edições da playlist. É só você pegar e quiser assistir uma por uma, dá 700 minutos. Vai assistindo aos pouquinhos, mesmo quem nunca viu, é bem interessante de assistir. Então ali eu falei, dei mais detalhes. O que é esse caso? Quando você, empresa comercial ou industrial, vende para alguém que não é contribuinte do ICMS, notadamente para pessoa física, né? Quando uma empresa comercial vende pela internet, por exemplo, para uma pessoa física localizada em outro estado. O que acontece? Desde 2016 é assim. Ela paga uma parte para o seu estado e outra parte para o estado de destino. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro, com seu centro de distribuição aqui no Rio de Janeiro. Aí eu tenho um cliente localizado no estado da Bahia. Eu, aqui, vendo para o meu cliente no estado da Bahia. R$ 1.000. Qual é a alíquota do Rio de Janeiro? 20%. Qual é a alíquota da Bahia? 18%. Eu não pago nem 20 nem 18 de CMS, nem 18 de CMS para o Rio. Eu pago 7%, que é a alíquota interestadual. Então eu pego R$ 1.000, aplico R$ 70 aqui e recolho de ICMS para o Rio de Janeiro. E o estado da Bahia receberá o DIFAL, o diferencial de alíquota, de 18, que é a alíquota dele, menos 7, que é interestadual, 11%. Quer dizer, eu, aqui no Rio, sou obrigado a pagar 2 documentos, um para o Rio, de 7, e outro para a Bahia, de 11. Então, é isso. O problema é que, até aqui, essa situação foi definida em emenda constitucional e estava regulada apenas por leis estaduais. A lei complementar foi publicada agora, em dezembro, sancionada esse mês, e ela só entrará em vigor, teoricamente, depois de decorridos 90 dias. Aí tem toda uma discussão se a noventena vai valer, quer dizer,
efetivamente, né, se ela aumenta, representa aumento de tributo em relação à alíquota interestadual. Então, entra em vigor em janeiro ou entra em vigor em abril? Quer dizer, continua valendo o que os estados vinham aplicando, ou entre janeiro e março, janeiro, fevereiro e março, nas vendas interestaduais, o ICMS será apenas o interestadual. A ver o que vai acontecer. Tá? Tem uma polêmica grande aí, acredito que isso deve ser alvo de discussão judicial. Isso é uma das coisas que a gente espera no mês de janeiro, né? Ver o desdobramento dessa situação. O tema é polêmico, não vamos entrar nos detalhes jurídicos aqui, mas essa é a principal dúvida. As leis estaduais continuam valendo, já que a lei complementar, na verdade, não aumentou um tributo, apenas regulamentou o que estava apresentado na emenda constitucional, ou representa, como o STF definiu que até 2021 poderia continuar seguindo esse caminho, mas a partir de 2022 o legislador deveria obrigatoriamente legislar sobre o tema, e a lei só saiu agora, isso é uma falha do Senado, diga-se de passagem, deveriam ter feito isso antes. Esse projeto vem de agosto, por que não aprovaram isso em setembro? Não estaríamos discutindo isso aqui, entraria em vigor tranquilamente em janeiro agora. Mas não foi, paciência. Então é importante ficar atento nesse caso. O MEI caminhoneiro. Foi aprovado no Congresso Nacional o MEI caminhoneiro, que eleva o limite da Receita Bruta Anual para os caminhoneiros que quiserem utilizar o MEI, tá? Para R$ 251.600. Então, a Receita Bruta Anual deles, a dos demais MEIs, o valor é 81 mil. O caminhoneiro poderá ter receita até R$ 251.600 por ano. E tem outros ajustes ali, tá? A contribuição previdenciária, por exemplo, seria 12% sobre o salário mínimo, um pouco maior. Bom, a redução do ICMS de energia e telecom. O STF decidiu, nessa reta final do ano, né? O STF encerrou o processo com repercussão geral impetrado pelas lojas americanas contra o estado de Santa Catarina, pedindo, também tenho 3 minutos falando sobre isso, 2 ou 3 minutos falando sobre isso, pedindo para pagar ICMS sobre energia e telecom, internet, pela alíquota modal do Estado, que, se eu não me engano, é 17%, e não os 25%, que é o que está sendo cobrado. E após toda a discussão das instâncias inferiores, o STF bateu o martelo e referendou o ganho de causa para a empresa, ou seja, o Estado deverá praticar a alíquota de 17%, reduzindo em 8% a cobrança, o que provavelmente reduzirá o preço da energia e do telecom quando isso for aplicado de forma nacional, né, com repercussão geral, porque foi a decisão tomada. Ou seja, não valeria apenas para lojas americanas. A loja americana teria direito a retroagir 5 anos, aquela coisa toda, porque entrou com processo na justiça. Agora, as demais empresas e pessoas físicas, todo mundo passaria a ter essa redução, essa situação, já que a decisão foi com repercussão geral. Só que, na modulação, que aconteceu agora em dezembro, a partir do voto do relator ministro Dias Toffoli, após pressão, né, como eu escrevi aqui, o Conselho de Secretários de Fazenda Estaduais pressionou muito, os estados pressionaram muito, então o STF adiou a entrada em vigor dessa decisão dele para 2024. Então percorreremos 2022 e 2023 com essa alíquota majorada e em 2024, sim, será aplicada a alíquota modal 18, 19, 20, 17, aplicada ao ICMS, aquela alíquota aplicada à maior parte dos produtos, tá? Das mercadorias. Então, infelizmente, não vai valer já em 2023 para quem não tem recurso. Quem tem recurso é outra coisa, tá? Outro ponto. Isso aqui eu estou falando com mais detalhes também no próximo slide. Tanto detalhe não, mas alguma coisa a mais. ICMS-CT na base de cálculo do PIS/PASEP da COFINS, né? O Superior Tribunal de Justiça decidiu agora em dezembro, na metade do mês, que vai julgar o tema por meio do chamado recurso repetitivo, ou seja, vai suspender todos os demais julgamentos, ficam suspensos, e esse aí vai ter validade para as demais situações, vai direcionar os demais processos, tá? Então isso é importante porque essa discussão do ICMS, substituição tributária, nas bases do PIS e da COFINS, é discussão das mais relevantes e não faz sentido
o encaminhamento que vem sendo dado até aqui, né, o encaminhamento que vem sendo dado até aqui pelo próprio STJ, dizendo que as empresas não têm direito a retirar o ICMS-T. Ora, é a mesma situação, mesmo caso das demais empresas com processo normal. Por que que não tem a possibilidade de tirar no caso da substituição tributária? E sobre esse caso do ICMS-T nas bases do PIS e da COFINS, eu vou fazer um 3 minutos agora no começo do ano, né, nos primeiros do ano aí, falando um pouco mais sobre isso, dando exemplo numérico, deixando bem explicadinho para você o porquê que não faz sentido a Justiça ter dado ganho de causa para as empresas com processo tradicional de cobrança e não dar para as empresas que tiveram seu ICMS cobrado por meio da substituição tributária. Por favor, isonomia. Isenção do IPTU, olha que loucura que a Câmara aprovou no final do ano, um projeto que vinha desde 2017, né? O senador Marcelo Crivella, na época, que foi o autor do projeto de lei, da PEC lá, da proposta da PEC. Isenção do IPTU para imóveis alugados à igreja, templos religiosos. Bom, a Câmara aprovou, em 16 de dezembro, uma PEC, em pouquíssimo tempo, rapidamente, a votação curta, que concede isenção de IPTU para os templos religiosos, mesmo nos imóveis alugados. Eu não quero entrar nessa polêmica, ainda mais envolvendo religião aí, tributo. Mas precisamos refletir e pensar sobre isso. Pensar. Eu não sei se o caminho é esse. Quer dizer, o imóvel alugado, eu sou o proprietário do imóvel, estou alugando para um templo religioso, naturalmente, eu sou o contribuinte do IPTU. Eu teria que pagar o imposto. Se eu alugar para você, pessoa física, morar, você vai, quer dizer, eu vou pagar o IPTU e vou te transferir, né? Naquele acordo locador e locatário. Agora, por que alugando para um templo religioso eu vou retirar isso aí? Vou deixar de pagar o imposto? Então é tema para um debate mais profundo. Dê a sua opinião, é sempre bom ouvir o que você acha sobre isso. Bom, então, isso foi o que aconteceu de mais importante na área tributária em relação ao mês de dezembro. Vamos falar um pouquinho agora sobre a tese do século e seus desdobramentos no próximo slide. Bom, o que é essa chamada tese do século? A gente já falou demais sobre isso aqui no 3 minutos ao longo do ano, e também até nessa coluna aqui do que esperar do mês seguinte, né? Bom, qual foi a decisão final do STF a partir do julgamento dos embargos que foi concluído dia 13 de maio de 2021? Bom, 3 pontos principais foram referendados ali. Vamos ler aqui. O ICMS não compõe as bases do PIS e da COFINS. Fechada a questão. Para todas as empresas, tema 69, repercussão geral. Tá. Valendo desde março de 2017. Então, a partir de 15 de março de 2017, o ICMS não faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mesmo quem não entrou com recurso terá direito de recalcular o imposto, os tributos, as contribuições a partir daí e, se pagou a mais, solicitar restituição, compensação do valor. Tá? Agora, o ICMS que vai ser retirado, extraído da base, e é essa a discussão do ICMS-T, né? O ICMS ser retirado é aquele constante da nota fiscal de venda. Eu te vendo por 1.000, tem 18% de ICMS 180, eu vou retirar esse 180 da base de cálculo do PIS e da COFINS. Vou calcular sobre 820. É assim. Foi essa decisão emanada pelo STF a partir do voto da relatora ministra Carmen Lúcia. E apenas as empresas que tinham ação judicial protocolada até a decisão do STF em 15 de março, não agora o julgamento dos embargos em 2021, têm direito à restituição da parcela retroativa, não prescrita. De março de 2017 para trás, só quem tinha ação judicial poderá reaver esses recursos. Tá? Agora, essa tese do século, essa decisão do STF, porque envolve dezenas de bilhões de reais, talvez passando da casa dos 100 bilhões de reais, passando das centenas, provavelmente vai passar o total, ela
puxa, direciona mais diversas ações chamadas teses filhotes. A coisa na mesma linha, né? Um tributo na base do outro, então eu quero tirar esse da base desse, aquele da base daquele. Vamos entender rapidamente em 3 partes. Eu separei aqui os 6 processos para vocês entenderem em 3 tópicos, 2 em cada. Primeiro, discussões encerradas. O que já foi encerrado contrário ao contribuinte? Já perdemos. Nós, contribuintes, perdemos. Primeiro, tá aqui o bullet, ó. O ISS, deixa eu marcar aqui, ó. Primeiro bulletzinho tá aqui, ó. O ICMS e o ISS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o INSS sobre a receita, que eu até não coloquei ali, acabei não botando no que aconteceu nesse mês, né? A desoneração da folha foi confirmada também, tenho 3 minutos sobre isso no mês de dezembro. A desoneração da folha foi confirmada pelo Congresso, valendo 2022 e 2023, esqueci mesmo de botar, valendo para 2022 e 2023, esperamos o presidente da República sancionar hoje, 31 de dezembro. Ele prometeu que ia sancionar hoje, não sancionou ainda, mas acredito que isso deva acontecer. Agora, o ICMS e o ISS integram a base da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O STF negou recurso para os contribuintes. Ou seja, você tem receita bruta de 1.000, a sua alíquota de previdência é 2,5%, você vai pagar R$25. Acabou. Não tem discussão. Vou tirar o ICMS da base, o ISS da base. Não vai tirar. Vai deixar porque foi a decisão da Suprema Corte. Segundo caso, olha aqui, ó. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta na base do PIS e da COFINS. Aí eu quero tirar a contribuição previdenciária da base do PIS e da COFINS. O STF entendeu que o assunto era infraconstitucional. E o STJ concluiu que não há direito a retirar essa contribuição das bases do PIS e da COFINS. Tá? A decisão foi da primeira turma, da segunda, então não tem mais discussão sobre isso. Portanto, se você vende por 1.000, esquece o ICMS, não tem ICMS, você vende por 1.000 e tem esses 25 da Previdência da CPRB, você não vai pagar PIS e COFINS sobre 975, entenderam? Você vai pagar sobre 1.000. Esse valor de 25 está incluído, está inserido, integrado na receita bruta da empresa, tá bom? Agora, segundo tópico, não chegou na instância final, discussões que ainda estão nas instâncias inferiores, ou chegou e ainda não teve a decisão. Primeiro, PIS e COFINS nas próprias bases, olha aqui que interessante, ó. Eu quero tirar o PIS da base do PIS, o PIS da base da COFINS, a COFINS da base do PIS e a COFINS da base da própria COFINS. Bom, os contribuintes conseguiram diversas vitórias nas instâncias inferiores. A Suprema Corte reconheceu repercussão geral, tema 1067, lá em 2019, outubro de 2019. O julgamento será marcado e provavelmente deve acontecer agora, no ano de 2022. Vamos ver e esperar. Tá? Outro caso, o ICMS na base de cálculo do lucro presumido. Olha que interessante, porque o lucro presumido pega a receita bruta. Qual é a receita bruta? 1.000 ou eu tiro 180 do ICMS? Você aplicar 8% para o IR, para a base do IR, 12% para a base da CSLL. Eu sou um supermercado, sou uma loja de material de construção, estou no lucro presumido. Então eu tenho 1 milhão de receitas e 12% de CMS, 120 mil. A minha base para aplicar 8% vai ser 1 milhão e vai chegar a 80 ou vai ser 880 mil? Vou tirar os 12%. Isso, a segunda instância, né, o TRF4 lá no Rio Grande do Sul, decidiu que o ICMS vai ser retirado. Você vai pegar sobre 880, mas a decisão é em segunda instância. Tá? Isso vai para frente, logicamente, porque a Fazenda recorre e isso deve chegar ao STJ, ao STF, vamos ver o encaminhamento disso. Por enquanto, ele se embasou na tese do século e tomou essa decisão extraindo o ICMS da base do lucro presumido, da receita a ser aplicada no percentual de presunção do lucro presumido. E as duas teses principais, uma delas já falamos aqui, né, mas vamos falar da primeira, do ISS. O ISS na base de cálculo do PIS da COFINS, o tema 118 também com repercussão geral, chegou a ser votado no plenário virtual, estava 4-4, faltavam votar o Fux, o ministro Luiz Fux e o ministro Gilmar Mendes, né, só tinham 10 ministros, mas o ministro Luiz Fux
retirou de pauta, suspendeu o julgamento. É provável que esse julgamento recomece no plenário presencial, tá? É provável que aconteça isso e a gente espera, vamos ver o que vai acontecer. A permanecer o 4-4, quer dizer, voltando, o 4-4 cai para 4-3, porque quem votou a favor do contribuinte foi o relator na época, o ministro Celso de Mello. Se recomeçar todo o julgamento, fica 4-3, faltando o voto do ministro Cássio Marques, do Cássio? 4-3, 7, faltaria o Cássio, o André Mendonça, o Gilmar Mendes e também o ministro Luiz Fux. Não temos mais ideia do que pode acontecer aqui. A outra tese principal, então a primeira foi essa aqui, né, o ISS na base do PIS e da COFINS, e a última, que eu já falei no slide anterior, o ICMS-ST na base de cálculo do PIS e da COFINS. Porque após várias divergências, STF, STJ, STF, STJ, a decisão ficou com o Superior Tribunal de Justiça, que agora decidiu que vai julgar o tema com recurso repetitivo, valendo para todo mundo, suspendeu os demais casos, os demais julgamentos. Vamos esperar para ver a decisão do STJ nesse caso, tá bom? Vamos agora para o slide final, a parte final, falando sobre reforma tributária. Alegria. Bom, e a reforma tributária, eu falei, se você pegar todas essas colunas desde janeiro, você lembra que eu falei, olha, eu não acredito, torço, tem muita coisa para rolar. Nós começamos o ano de 2021 com um enorme otimismo. Vamos votar a PEC 45 e 110. Me recordo que quase votaram em 2020. E falaram, não, na abertura do ano legislativo, vamos eleger ali o presidente da Câmara e do Senado e ela será votada. Nada. Vamos comentar um pouquinho o que falam as duas principais propostas, tá? E condensar no final. Primeiro, o que está no Congresso. O que está no Congresso hoje é a PEC 110. A 45, sim, mas eu entendi, pelo que eu venho observando, que o Senado Federal tem uma grande inclinação pela PEC 110 e ela, na verdade, engloba a parte da 45. Acredito que seja ela o principal mote, né? O principal direcionamento do Congresso Nacional. Bom, foi extinta a comissão especial, né, e foi apresentado o relatório. Agora, esse relatório, essa proposta, ela mexe demais na Constituição Federal de 88, eu já falei isso aqui, e melhorou um pouco, tá? Porque no todo ela propõe o quê? O que propõe? Um IVA dual, Imposto de Valor Adicionado, um federal e um estadual municipal. Na verdade, seria o quê? A cobrança da CBS, que o governo chegou a lançar um projeto de lei 3887 de 2020, lembram? Unificando o PIS e COFINS, e do IBS. Você criaria a CBS, extinguiria PIS e COFINS, criaria o Imposto sobre Bens e Serviços e integrando ICMS e ISS. Agora, a cobrança seria toda no destino e a ideia no futuro é integrar os dois, é integrar CBS e IBS. O problema é que mexe demais na Constituição, a discussão de alíquotas vai ser uma discussão profundamente complexa, difícil de aplicar e de praticar, né? O Brasil tem diferenças de alíquotas entre estados muito grandes, muito acentuada. E mesmo dentro de um estado tem variadas alíquotas para diferentes produtos. Não sei como isso vai ser praticado, porque nós não vimos as leis complementares. Isso é outra coisa importante. Esse projeto remete muita coisa para a lei complementar. Então, para você realmente avançar, você não basta aprovar PEC e pronto. Você precisa aprovar a proposta de emenda constitucional e também aprovar, direcionar as leis complementares, as leis ordinárias, para regulamentar o tema. Tá? Ele também mexe na tributação sobre patrimônio, ele passaria a cobrar IPVA aí sobre embarcações e aeronaves particulares, como já há cobrança hoje de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, já tem cobrança de IPVA, mas passaria a ser cobrado também sobre barcos e aeronaves, principalmente de pequeno porte. Cobrança progressiva do Imposto sobre a Herança, o ITCMD, que já acontece na maioria dos estados, fiz um 3 minutos sobre isso no mês de novembro, se eu não me engano, já acontece no mês da maioria dos estados, pelo menos em metade dos estados brasileiros já tem a cobrança progressiva, quem transfere bens de valor maior paga mais imposto sobre herança. Um interessante
mecanismos de devolução do imposto para famílias de baixa renda. Isso é um caminho que eu acredito que deva-se fazer investimento nele, né? Deve-se trabalhar com intensidade na automação disso para realmente fazer esse processo de devolução. Foi toda aquela discussão do livro, né? Ah, vou cobrar imposto sobre livro? Vai. O que tem de mais? Você vai vender um livro, você cobrar 12%, 15%, 20%, a alíquota que for. Quando uma pessoa que tem renda, desculpa, tem condições, for comprar um livro, ela vai pagar o imposto, normalmente. E aquela pessoa com renda menor, comprou também o livro, ela vai pagar o imposto, mas terá posteriormente, não logicamente, posteriormente, rapidamente, né, a devolução do imposto correspondente a esse livro que ela pagou. Isso dá para fazer. Já temos algumas experiências interessantes em alguns estados do Brasil. Precisamos evoluir nesse sentido, tá? Agora, essa PEC 110, ela não mexe nos encargos sociais e não mexe na mudança relevante do mix renda-consumo, que eu reputo como algo básico, básico não, algo principal na reforma tributária. A reforma tributária tem que primar por mexer nisso, mexer nesse mix renda-consumo. Tá? O governo, por outro lado, de forma atrapalhada, demorada, desorganizada, mandou a reforma do imposto de renda, que redundou no projeto de lei 2337 de 2021, aprovado na Câmara dos Deputados, após o relator deputado Celso Sabino, do PSDB da Bahia, ajustar para cá, ajustar para lá, beneficiar um monte de setores que pressionaram ele, e aí a emenda ficou muito pior do que o soneto, quer dizer, os ajustes, o projeto de lei final ficou muito pior do que aquilo que veio do governo, que já foi um projeto difícil, complexo. A ideia foi boa, que eu escrevo aqui. A ideia foi boa, mas tem pontos para ajuste. O problema é que, infelizmente, por conta desse turbilhão político que o país vive, a gente não analisa as boas ideias, ainda que pequenas. Ali tínhamos boas ideias, mas essas ideias foram bombardeadas, né? Aí porque juntou um pouco de quem é contra o governo com outros oportunistas, desculpem usar o termo, oportunistas que querem manter o status quo, a posição atual, né? A elite, eu costumo chamar de elite intelectual, financeira, né? A turma que tem uma renda maior, graças a Deus, que Deus os proteja e não nos desampare, e empresários de grande porte. Essa elite empresarial e elite intelectual bateu muito, bombardeou o projeto, e aí, logicamente, muitos profissionais que se beneficiam dessa situação também foram contra, e todo mundo com aquela fantasia, tem que reduzir carga tributária? Sim, vamos reduzir, no médio prazo, no curto vai ser impossível. Então não adianta fantasia, né? E aí nós perdemos oportunidades. Eu listei aqui para vocês verem pontos importantes que deixaram de ser refinados e aprovados. Por exemplo, a simplificação da retenção na fonte. Pô, era um caminho bom, unificava a alíquota ali em 15%. Bem interessante. Não aproveitamos isso. Não tivemos a inteligência. O Senado recebeu essa proposta no começo de setembro. Nossos representantes, se fossem legítimos representantes do povo brasileiro, dos estados, né, do povo que mora nos estados, são os representantes dos estados do Senado Federal ali, então até que tem 3 por unidade federativa, eles teriam melhorado o projeto, porque tinha coisa para melhorar ali, mas a essência poderia ser mantida. Não. O relator Ângelo Coronel, que não é do ramo, desculpe, não é do ramo, sentou em cima, fez né, algumas lives aí com setores, sobrou populismo, sobrou discurso fácil, né, vazio, e faltaram ideias. Faltou ali uma ideia melhor, faltou vontade de realmente melhorar o sistema tributário para todo o povo brasileiro, que eles dizem o tempo todo defender. Então, eles deixaram de simplificar a retenção na fonte, deixaram de simplificar a apuração do IRPJ, que passaria a ser trimestral, você deixaria de ser obrigado a fazer pagamentos mensais em bases estimadas, perdemos isso. Passaria a tributar os dividendos e os juros sobre capital próprio. Eu já falei aqui, nós pagamos esse século 5 trilhões de dividendos para as pessoas físicas,
5 trilhões, pessoa física, não estou falando para empresa não, para pessoa física, 5 trilhões, a maior parte disso aí no andar de cima e tudo sem tributação, zero de imposto. Tá? E o juros sobre capital próprio, que é outro benefício para grandes, para pessoa com renda elevada. O JCP, mais de 80% dele vai para renda acima de 60 mil reais por mês. Quer dizer, não atende a pessoa de menor renda. Então, nós perdemos a oportunidade de extinguir o JCP, de começar a tributar o dividendo, talvez não da forma que apresentaram na Câmara, podiam ter feito, eu sugeri aqui, você pode pegar os 3 minutos que eu falo sobre isso. Poderiam ter começado tributando 5%. Olha, eles, nada de isenção para simples, para presumido, porque isenção começa a complicar. Todo mundo que recebe lucro de empresa vai pagar imposto de renda. Ah, mas é a minha sobrevivência, é a minha empresa. Tá bom. Qual é a proposta de tabela progressiva? 5.300 é o teto. A partir daí eu pago 27,5, não é isso? Então, isenta até 5.300. Eu quero ver você que trabalha, você que é empresário do Simples, fica chorando que vai pagar o IR sobre dividendos. Não estou falando que você que tem uma empresa no Simples chorou, mas estou dizendo o seguinte: as coisas têm que ser bem explicadas. Olha, até 5 mil, vamos arredondar 5 mil, até 5 mil eu vou te isentar. A partir daqui eu vou te cobrar que fosse 5, mas vou te cobrar 10%. Entendi. Então eu recebi de distribuição de lucros 10 mil. Você vai pagar 10% de 5.500 reais. Não vai morrer. Vai dar 5% dos 10 mil. Qual é o problema? Recebeu 20 mil, vai pagar 10% de 15.500. Qual é o problema? Vai dar 7,5%. Isso é progressividade. Aí você estipula um valor, 100 vezes isso, 50 vezes, 20 vezes. Passou de 100 mil, você passa a pagar 15%. Poderiam ter feito isso. Nosso excelentíssimo, Vossa Excelência, senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia, poderia ter feito isso, ter pensado, ter proposto, ter avançado nesses pontos. Mas não. Preferiu o discurso mais fácil, né? Que chega nos ouvidos das pessoas de uma forma, pois esse é o representante do povo brasileiro. Cuidado com eles. Então, nós perdemos essa oportunidade. Perdemos. Tá? Há 25 anos temos a isenção. E ela torna nossa tributação sobre a renda excessivamente regressiva. Já falei isso aqui, é só você procurar todos os vídeos que tem aqui no canal sobre o assunto. Vamos adiante. E perdemos a oportunidade de fazer os ajustes na tabela do IR pessoa física. Ia ser atualizada, 31%, não era muito, mas era alguma coisa. Você equilibraria ali a situação do simplificado, né? Manteria a possibilidade de todos usarem o simplificado, mas reduziria um pouco para 10.500 o teto, para beneficiar quem realmente precisa do benefício. Olha, o projeto nesse sentido o ajuste foi bem feito. O Senado não precisaria mudar praticamente nada no sentido do IR pessoa física. Mas, mais uma vez, lamento, porque jogaram tudo na vala comum do populismo e nada foi aprovado. Outra coisa, amanhã é dia 1º de janeiro. Entramos em 2022 com a tabela progressiva vigente. R$ 1.903 é a parcela de isenção. Se eu amanhã for trabalhar para uma empresa como autônomo, prestar um serviço para a empresa no dia 2 de janeiro, 2 é domingo, dia 3 de janeiro, segunda-feira, e a empresa me pagar, fui lá, fiz um trabalho, a empresa me pagou como pessoa física 2.500, sabe o que vai acontecer? Ela vai me descontar o INSS, lógico, vamos botar 3 mil. 3 mil, ela vai me descontar o INSS, né, retido na fonte, vai dar 2.000 e pouco o total ali. Esse 2.000 e pouco, ela vai me submeter à tabela progressiva. Eu vou pagar imposto de renda. Eu pagar, tudo bem, não vejo problema. Agora, uma pessoa com renda, só tem essa renda, aí vai trabalhar, uma pessoa que receber, por exemplo, o salário de dezembro em janeiro, e o salário dela for 2.500, recebe dia 5, ela vai pagar IR retido na fonte. Vai pagar IR. Tá? Porque a tabela continua em vigor. É isso. Foi isso que fizeram, foi isso que o nosso eminente, excelentíssimo relator fez. O que poderia ser feito? Integração dos dois projetos, da PEC 110 e da reforma do governo ali. Isso é que é o caminho ideal. E eu vou desenvolver o meu trabalho a partir de agora, a partir de janeiro, vocês vão ver aqui no nosso canal do IPEC RJ-TV, nessa linha. Vamos integrar a PEC 110, a ideia, né, da PEC 110 com o projeto de lei 2337?
aproveitar as boas ideias dos dois lados? Vamos fazer isso? E realmente promover uma reforma tributária ampla, completa, efetiva? Sim. A reforma tributária que deve perseguir a tributação progressiva do patrimônio e renda. Quanto mais você ganha, mais você deve devolver para a sociedade em impostos aquilo que ela te ajudou a conseguir, a obter, a chegar até aí. Você não chegou até aí apenas pelo seu esforço. É claro que tem todo um componente pessoal de esforço e dedicação para você ter chegado até aí, ter conseguido o seu patrimônio, a sua renda. Mas a sociedade te ajudou, direta e indiretamente. Na maioria das vezes, silenciosamente, sem você perceber. Então, quanto mais você ganha, mais você pode devolver para a sociedade na proporção do seu ganho, sem confisco. Ninguém está falando de tributar 80%, 70%, 50% de ninguém. Mas uma tributação justa, progressiva, para devolver à sociedade o que ela te ajudou a conseguir, te ajudou a obter. Tá? E isso implica, arrumando essa situação da tributação da renda, isso implica em redução e simplificação, porque não basta simplificar, tá? Todo mundo fala em simplificar, simplificar. Simplificar, cobrando o que se cobra hoje, não adianta muita coisa. Uma água mineral tem mais de 50% de imposto no preço. Uma bicicleta tem mais de quase 50% de imposto no preço. A gasolina que você bota no carro tem 40% de imposto dentro do preço. Não avalia. Pense se é isso. O Nescau tem 33% por dentro, 50% por fora. É isso. A gente precisa simplificar, sim, a tributação sobre o consumo, mas também reduzir o impacto tributário sobre o preço dos bens e serviços. Tá bom, gente? É isso. Eu acabei falando, lógico, eu sempre falo mais, né? Mais do que eu planejei falar 20 minutos no máximo, cheguei em 37. Agradeço muito a você pela participação, por ter acompanhado meus poucas pessoas que me acompanham, né? Mas para essas poucas eu continuo fazendo um trabalho. Espero que mais e mais pessoas vejam, porque tem sempre coisa interessante aqui para absorver, para entender, para refletir, para debater. Coloque aí sua opinião, o que você achou dos temas que eu coloquei aqui, né? Os 6 tópicos que foram aprovados pelo Congresso, pelo STF, os 6 tópicos que eu botei principais, mais a desoneração da folha do que aconteceu em dezembro, a situação da tese do século e os desdobramentos dela, da tese filhote, e aqui sobre a reforma tributária, o que você acha, qual é a sua opinião, se você concorda comigo, se você diverge, de forma sempre respeitosa, cívica, ordeira, correta, vamos fazer um debate, travar um debate qualificado, de alto nível, como é sempre o objetivo do nosso processo aqui, sem qualquer discussão ou viés política. Aliás, falando em política, rapidamente para encerrar realmente o que esperar de janeiro e também de 2022, espero que o Brasil não repita figurinhas no seu álbum, né? Espero que você entenda o que eu estou falando. Eu não quero nem a figurinha mais recente, que tem pouco tempo que está no álbum ali, nem aquelas figuras mais antigas que já estiveram no álbum. Eu quero figurinha nova. Não sei qual, não quero definir qual, não quero pensar qual hoje, mas eu quero outra figura. Não quero a figura que está, nem a figura que já esteve. Abraço, alegria e um ótimo ano de 2022 para você. Com saúde, paz, prosperidade e alegria.